Estamos chegando ao capítulo 2 e aqui vamos aprofundar, né, a nossa visão administrativa da Igreja Quadrangular. No capítulo anterior, estudamos que a administração de base da Igreja do Evangelho Quadrangular acontece no âmbito da igreja local, sendo exercida pelo Conselho Diretor local. Iniciaremos esta análise da igreja local pelo seu organograma ideal. Digo ideal porque ele é um elemento que ganha consistência à medida que a igreja cresce. E como que é a igreja local? Vimos lá, né? A igreja local, ela tem abaixo dela os seus departamentos e grupos, ela tem ali as agências de evangelização e a oficialização dessa igreja, o crescimento dela e o status dela dentro da estrutura quadrangular vai mudar em função da sua evolução, né? Na sua estrutura, na sua administração, nos recursos que ela obtém. E como se forma a igreja local dentro da jurisdição da Igreja do Evangelho Quadrangular? Ela se forma desde que haja um grupo de cristãos convertidos, batizados nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que adotam a declaração de fé da instituição, e os elementos principais dessa igreja são o Conselho Diretor local, os grupos missionários, como eu já mencionei, os seus departamentos e as agências de evangelização. Aspectos legais internos e externos. A igreja local, no âmbito da igreja quadrangular, pode existir de 3 formas distintas, e essa forma depende do papel que ela exerce dentro de uma região ou do campo. Ou seja, dentro da região, uma igreja pode ser a sede regional, e sempre haverá uma e apenas uma igreja sede regional. Ou ela será ainda uma igreja com CNPJ, ou pode ser ainda uma obra nova. 3 tipos de igrejas, portanto, nós temos na igreja quadrangular. Quais são os direitos e deveres da igreja local? Seus direitos são os mesmos garantidos por lei à organização. Ou seja, tudo que nós falamos sobre Constituição há pouco, sobre organização religiosa, vale tanto no âmbito maior quanto no âmbito menor da igreja local. Além disso, a igreja local, dentro das premissas quadrangulares, tem o direito de administrar 87% dos recursos obtidos, repassando os outros 13% na forma de taxas para a região, para os conselhos estaduais e para o Conselho Nacional. Isso a gente vê mais tarde. É ter o dever de prover os seus próprios meios de manutenção. É ter o dever de cuidar do seu patrimônio, imóvel e imóvel, de uma maneira em geral. Depois da igreja local, nós temos as regiões eclesiásticas, né, e campos missionários, né, acima das igrejas locais. E como vamos conhecer um pouquinho, né, da administração regional. As regiões e campos são administradas pelos superintendentes regionais ou pelos diretores de campos missionários, os quais são nomeados pelo Conselho Nacional de Diretores, como representantes nas regiões designadas dos conselhos estaduais de diretores para assuntos da administração estadual e representantes do Conselho Nacional de Diretores para assuntos da administração superior e geral, conforme já vimos. Departamentos e entidades, né, da regional. A região tem, nós estamos revendo, tá? Lembra que nós estamos revendo algumas coisas. A região tem ali os departamentos educacionais e os grupos missionários. Normalmente, basicamente, são estes. Aspectos legais internos e externos. As regiões e campos missionários são órgãos internos da IEQ. Não possuem personalidade jurídica, como é o caso das igrejas locais, que possuem CNPJ. Os seus atos administrativos são centralizados nas igrejas sedes regionais. Daí, a importância que as igrejas sedes possuem sempre o seu CNPJ. Uma igreja sede regional não pode ser se ela não for uma igreja que tenha já o seu CNPJ. Direitos e deveres da administração regional. As superintendências regionais e direção de campos têm a seguinte atribuição perante o Conselho Nacional e Conselho Estadual de Diretores. São várias atribuições. Vou citar apenas 4, tá? A que eu vou mostrar a seguir não é o todo, estou citando 4. Os alunos, os professores devem consultar o estatuto e o regimento interno para obter o universo desses direitos e deveres perante os órgãos superiores. Primeiro,
representar o Conselho Nacional de Diretores e o Conselho Estadual de Diretores, seguindo as suas diretrizes e instruções. Segundo, visitar as igrejas e obras de sua jurisdição, superintendendo os interesses materiais e espirituais da igreja. Receber doações e legados, bens móveis e imóveis, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. E um item muito importante que eu fiz questão de colocar aqui: manter em dia a contabilidade da região de acordo com as disposições estabelecidas pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças. Falaremos mais sobre isso também a seguir. Igreja local, regiões eclesiásticas e campos missionários e, acima deles, supervisão e conselhos estaduais. Como é, né? O que é o Conselho Estadual? O Conselho Estadual de Diretores é um órgão administrativo e executivo, subordinado à Convenção Estadual e nos limites estabelecidos pelo Estatuto ao Conselho Nacional de Diretores, sendo constituído pelo critério de proporcionalidade das igrejas e obras novas representadas. Ou seja, o número de conselheiros varia em função de igrejas locais no Estado, obedecendo-se o limite máximo de 13 conselheiros. Só uma palavrinha sobre conselhos estaduais aqui. Nem todos os estados são conselhos estaduais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Em alguns estados, eles funcionam como supervisão, existem critérios. Da mesma forma que o número de igrejas que o estado possui define o número de conselheiros que vai dirigir esse estado, o número também dessas igrejas define se ele será um conselho estadual ou apenas uma supervisão. Existe diferença entre os dois. Aspectos legais internos e externos. Os conselhos estaduais e supervisões estaduais são órgãos internos da IEQ, possuindo personalidade jurídica idêntica às igrejas locais que possuem CNPJ, estando vinculados diretamente à matriz e que devem cumprir todos os preceitos legais, tributários, administrativos cabíveis a eles. Direitos e deveres da administração estadual. Os conselhos estaduais de diretores possuem diversos deveres. E da mesma forma que eu fiz com a região, vou citar apenas 2 aqui. Lá eu citei 4 e aqui eu coloquei apenas 2, para exemplificar. Primeiro, tomar conhecimento do planejamento nacional estabelecido pelo Conselho Nacional de Diretores e as respectivas secretarias-gerais da administração superior. Segundo, aplicar o planejamento nacional e programas administrativos de forma a harmonizar os trabalhos da igreja através das regiões eclesiásticas, campos missionários, instituições de educação religiosa e coordenadorias de grupos missionários e diaconatos. E chegamos finalmente à ponta da pirâmide. Nesse capítulo você observou que eu comecei de maneira inversa ao anterior. Chegamos ao Conselho Nacional de Diretores. E o que é o Conselho Nacional de Diretores? Vamos conhecer um pouquinho, né, da administração nacional. O Conselho Nacional de Diretores é o órgão máximo da administração da Igreja do Evangelho Quadrangular. Porém, é importante lembrar que não é o poder máximo da instituição. O poder maior dentro da Igreja Quadrangular é exercido pela Convenção Nacional. O Conselho Nacional de Diretores exerce suas funções por meio das secretarias-gerais que nós vimos no capítulo anterior. E da questão legal interna e externa. O que é o Conselho Nacional? O Conselho Nacional de Diretores é registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. É a matriz da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esta condição faz do Conselho Nacional de Diretores, interna e externamente, o órgão máximo da administração quadrangular, exigindo dos conselheiros nacionais e das equipes que integram as secretarias gerais abaixo, experiência administrativa para a gestão da Igreja Quadrangular. E quais são os deveres, direitos do Conselho Nacional de Diretores? Vamos falar de deveres. Cada membro do Conselho Nacional tem competências distintas e definidas pelo Estatuto e pelo regimento interno. Vou destacar aqui apenas algumas competências do presidente. Primeiro, convocar e presidir as reuniões do Conselho e a Convenção Nacional. Assinar as credenciais dos ministros e aspirantes e os certificados de ordenação dos ministros. Assinar procurações e documentos de reconhecimento de igrejas, conjuntamente com o primeiro secretário.
representar a igreja em juízo ou fora dele, ou fazer-se representar por procuradores. Isso entre outras responsabilidades que o presidente tem e também aqueles que desejam saber quais são as competências de cada membro do Conselho Nacional devem então procurar o Estatuto, o Regimento Interno e fazer a sua pesquisa. E esse foi o nosso capítulo 2, uma revisão basicamente do capítulo 1 da parte administrativa.